Hoje nós vamos ter uma aula, nós convidamos uma nutricionista, a Maria Barbie. Vem cá, Maria. Maria vai nos ajudar hoje nessa aula, porque nós entendemos que é muito importante na educação das crianças essa parte de alimentação. Então, hoje vai ser sobre isso. Até de manhã eu falei que, na verdade, já está entrando uma visão nova, uma mentalidade nova, e algumas escolas estão inserindo no seu currículo esses temas sobre alimentação, sobre administração financeira, as crianças já aprenderem desde pequena como mexer com dinheiro, como controlar, como investir. Isso é básico na vida das pessoas. Então, a alimentação, que é um ponto muito importante, a gente vai usar para a vida toda, na verdade, tem que ser ensinado desde criança. Eu li uma pesquisa que se essa geração mais nova, se não mudar o seu hábito alimentar, vai ser uma geração que vai ter uma expectativa de vida menor. Nós, no nosso país, graças a Deus, tem aumentado a expectativa de vida, mas está entrando tanto lixo na alimentação que a previsão é mudar esse cenário. Então, nós, como Igreja de Cristo, queremos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e hoje, então, a Maria Barbie vai nos ajudar a entender o quanto isso é importante para passar para as crianças, mas a gente, como adulto também, não adianta só ensinar e fazer outra coisa, É importante o exemplo, Porque as crianças estão olhando para os pais. Os pais falam para a criança não beber refrigerante e ele compra uma Coca-Cola e põe na geladeira para ele tomar, a criança não vai entender nada, Meu pai acho que tá doido. Claro que ela vai querer tomar Coca-Cola também, Então, Deus abençoe, Maria Barbie, que Deus use a sua vida aí para nos ensinar e edificar a igreja. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Meu nome é Maria, eu sou Barbie por sobrenome, Alguns perguntam, Maria é nome composto? Porque eu sempre quis ser a Barbie, aí eu casei com o Barbie. Por isso meu nome é Maria Barbie, o sobrenome, Todo mundo acha que é por causa da boneca, enfim. Mas eu tenho as minhas filhas, que são umas verdadeiras Barbies, De olhinho azul, cabelinho clarinho. E eu estou muito feliz pelo convite da Claudinha, e é com muita responsabilidade que eu estou aqui hoje, para passar um pouco do conhecimento e da importância sobre a alimentação na vida dos nossos filhos. Então, antes de começarmos, eu gostaria de, se a gente puder, nós orarmos, e que no nosso coração esteja sensível, a nossa mente esteja sensível para a gente poder receber o que Deus tem para nós essa tarde. Amém? Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, na Tua casa. Obrigada, Senhor, pela igreja onde frequentamos, que tem um entendimento, Pai, que nós precisamos cuidar de tudo da nossa vida, de toda a nossa área. Senhor, me usa, que o Senhor possa estar falando comigo e que eu possa passar, e que o Seu Espírito Santo ministre cada coração de cada vida aqui, Deus. Por isso nós te convidamos, seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio, nós te convidamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Uma pergunta para nós refletirmos. O que eu tenho feito com a alimentação do meu filho? Então, todo mundo que está aqui é pai e mãe, certo? Tem uns pães e algumas mães, que fala que é pai e mãe e mãe e pai, Tem alguns aqui também. Então, a gente vai meditar em relação a isso. O que é o conceito? Esse conceito que eu trouxe... Eu não trouxe slide, tá? Não trouxe papel, Se vocês quiserem anotar, não trouxe apostila. E se quiserem, vai estar passando a chamada. O que significa no dicionário nutrição? Nutrir. É um ato ou efeito de nutrir, fonte de sustento.
Quando a gente conhece Jesus, uma das coisas que nós aprendemos é que nós somos templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, nós somos a casa dele. Sendo a casa, a gente gosta de manter a casa limpa, né? Então imagina, eu gosto muito de visualizar, imagina que o teu corpo é uma casa. E para essa casa fluir, ela tem que estar limpa, ela tem que estar organizada. É a mesma coisa com o nosso organismo, com o nosso corpo. Para ele ter a mesma funcionalidade, ele tem que estar todo organizado. E esse versículo que a gente vai meditar nessa tarde. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Esse versículo nos ensina que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo que somos nós. Quando nós aceitamos Jesus, eu vou falar por mim, eu nasci num lar cristão e eu aprendi que a gente não poderia fumar, não poderia beber, que é o templo do Espírito Santo. Mas a gente esquece de falar que a alimentação também faz parte disso. Como que você vai ensinar o seu filho a cuidar do templo, da casa dele? Foi o que o pastor falou mesmo, que é através do exemplo. Mas antes de nós aprofundarmos nisso, a gente tem que entender o que significa a nutrição. Para a gente poder, que o entendimento entra pela nossa mente, mas ele tem que ser conquistado aqui no nosso coração, para isso fluir, senão é só um conhecimento. Então, entender o que é nutrição. Desculpa. Voltando ali, responsabilidade da mãe e do pai. Isso aqui é num lar onde tem um pai e uma mãe. Qual é a responsabilidade da mãe? Nutrir. Isso acontece desde o ventre da mãe. Tudo, a alimentação é via placenta para o seu filho. A mãe já alimenta a criança desde o ventre. A mãe, ela tem o poder de representar o Espírito Santo na vida de um filho. Então, é a mãe que acalenta, é a mãe que cuida. Então, a mãe tem essa responsabilidade. E a responsabilidade do pai é tão importante quanto da mãe. O do pai é de dar identidade ao filho. É o pai que afirma a identidade do filho. Que fala que você é um rapaz, você é um homem, você é uma mulher, você consegue. Vamos usar um exemplo prático. A gente tenta ensinar um filho a andar de bicicleta. E eu tentei, né? Ensinar minha filha a andar de bicicleta. Foi andando, não conseguiu. O Fabrício foi ensiná-la 2 toques e aprendeu. Não sei se alguém se identifica com isso. Isso é um poder da afirmação. Por isso que o pai, ele representa Deus, a paternidade. Como você, pai, está ensinando o seu filho a ver a Deus através da sua vida? Isso é para a gente refletir, né? E como você, mãe, está fazendo isso? Olha como é importante. Essa responsabilidade da nutrição, ela é basicamente nossa responsabilidade como mulher. Nós, mães, que tem essa responsabilidade. Mas é através do pai que ele vai entender e vai ser encorajado. Deu para entender, gente, o que eu... Ok. Então, vamos lá. Nutrição. O que é a nutrição? Nutrição é um nutriente do qual um ser humano ele precisa para sobreviver. Deus criou o nutriente. Ele criou 2 nutrientes. O macro, que é uma molécula grande, e o micronutriente, que é uma molécula pequena. Cada um deles tem uma função no nosso corpo. As 3 moléculas grandes são carboidrato, proteína e lipídio. Cada um deles tem uma função e ele está presente no alimento. Eu brinco assim, o que eu posso comer? Tudo que Deus criou. O que eu não posso comer que faz mal, tudo que Deus não criou. É simples. Simples de entender. Carboidrato, qual é a função do carboidrato? O carboidrato nos dá energia.
Nos dá força para correr, nos dá força para brincar, na escola para estudar. A proteína, existe 2 tipos de proteína, a animal e a vegetal. A animal é fácil de entender, são as carnes, os ovos e derivados de leite. A proteína vegetais são de grãos e feijões. Então, qual é a função da proteína? Fortalecimento de músculo, estrutura e fazer a gente crescer. Lipídio. Lipídios são gorduras. Nossa, eu preciso de gordura? Precisamos. A gente precisa de gordura. Por quê? Como o carboidrato gera energia no nosso corpo, quando acaba o carboidrato no nosso corpo, a gente precisa de uma outra energia que é gerada através da gordura, e a gente chama de energia extra. Além disso, a gordura ela é responsável para impactos. Então, todo o nosso corpo ele é revestido com uma gordura. Uns maiores e uns menores. Os maiores não são muito legais, mas os menores para proteção, né? Por isso, quando acontece um impacto de acidente, a gente precisa ter essas proteções. Daí alguns brincam, né? Eu tenho bastante impacto, não vou sofrer com alguma coisa. Então, esses são os 3 macronutrientes para um ser humano sobreviver. E nós temos um micronutriente, que são vitaminas e minerais. As vitaminas e minerais nós só encontramos aonde? Nas frutas, verduras e legumes. Qual é o significado, qual o objetivo dessa função das vitaminas e minerais? Ele que nos regula. Ele tem a função de regular. Eu brinco com... Assim, a minha linguagem, para mim é difícil estar aqui, porque eu dou aula para criança. Então, eu consigo falar com crianças, gesticulo, eu brinco. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de apresentar para vocês. Mas, para a gente entender, o carboidrato, ele gera energia, né, para a gente correr, enfim. A proteína, para a gente crescer, ter músculo, para a gente ficar forte. O lipídio, fonte de gordura extra. E esse vitaminas e minerais é regular. Eu dou um exemplo para eles bem simples. Quando a gente tem um carro é uma máquina. Imagina que o nosso corpo é uma máquina. Então, ele tem gasolina, ele tem água. Mas daí a gente vai ligar ele não liga, ele não funciona, só as luzinhas acendem. Então, uma das primeiras coisas que não está funcionando, digamos que daí aparece a luz lá, falta de óleo. Quando não tem óleo, o carro não funciona, certo? Verdade? Verdade, Fabrício? Vai dar problema, vai estourar o negócio lá, o carro lá vai estragar. É a mesma coisa das vitaminas e minerais. Ele é tão importante e a maior concentração disso está nas frutas, verduras e legumes, que às vezes a gente não dá tanta importância. Então, assim, o que uma criança precisa? Quais são os nutrientes que uma criança precisa? Ela precisa de zinco e cálcio, são minerais. Zinco, ele é responsável pelo sistema imunológico, é responsável para o crescimento. Então, a gente encontra ele aonde? Nas carnes vermelhas, aves, leite, derivado, castanhas e cereais. Praticamente as proteínas. O cálcio também, ele é responsável por fortalecimento dos ossos, dos dentes. Ele é importante para quê? Onde nós encontramos, nos folhosos escuros, como brócolis e espinafre. Só que eu não absorvo o cálcio se eu não tiver essa vitamina, a vitamina D. Hoje, uma das maiores causas de adultos e crianças são deficiências de vitamina D. Primeiramente, por quê? Porque ela é sintetizada no sol, né? Então, a gente precisa no sol, ir para o sol. Existe estudo que nós precisamos estar no sol do meio-dia, sem proteção e sem proteção de protetor solar, para a gente sintetizar essa vitamina. Aí entra em contrapartida com algumas doenças como câncer de pele, né? Então, hoje a maior dificuldade é essa para a gente ter essa vitamina D.
E um dos motivos, as nossas crianças não estão brincando na rua. Elas não brincam mais na rua, no jardim. Hoje a gente nem tem mais um quintal grande para as nossas crianças estarem brincando, né? O ferro também é importante para a criança. Eu vou falar um pouco mais para falar sobre isso. E todos os macronutrientes, proteínas, carboidrato e lipídio. Aqui é uma iPlate, só para a gente entender o que a criança precisa. Então, metade do prato dela, ela precisa de grãos e proteínas. Por exemplo, o arroz e o feijão e uma carne. Ai, melhorou. Obrigada. Então, ela precisa da metade do prato. Deixa eu acender aqui. Ela precisa aqui, esses grãos, é o arroz, ou é o macarrão, ou é a polenta. Qual que é a nossa cultura? Não sei vocês, mas a minha família era assim. Minha mãe fazia arroz, feijão, carne. Daí ela ligava para o meu pai, traz mais a mistura, né? A gente sempre tem essa mistura. E, na realidade, a gente não precisa de tudo isso. Por que a gente não precisa de tudo isso? Porque hoje a gente não tem o mesmo gasto energético que nós tínhamos anteriormente. Na minha época, eu assistia televisão, para eu mudar de canal, eu levantava do bumbum do sofá e mudava o canal. Hoje, daqui do celular, a gente consegue mudar o canal do que a gente está assistindo lá em casa. Então, a tecnologia veio, nos ajudou, mas nos acomodou em relação a muitas coisas, sim, principalmente nesse gasto de energia. E isso faz o quê? Essa deficiência, a gente vai falar um pouco sobre dopamina, que é um hormônio da saciedade, do bem-estar. Então, guarde isso que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, ele precisa de vegetal e frutas, né? Aqui o laticínio, é importante a gente salientar que muitas mães colocam o leite ou uma vitamina junto com o arroz e o feijão. Ou crianças que estão mamando, né? Por exemplo, naquela fase da saída da introdução alimentar, nós introduzimos o leite, né? O leite, ele quer a absorção do ferro. Então, o que acontece? A criança não absorve esse ferro. Daí, o que os pais fazem? Ai, meu filho não come, mas pelo menos ele mama, né? Ou, ele não comeu direito, então enfia uma mamadeira logo para ele. Então, isso não pode, logo após o almoço, após uma grande refeição, por conta da absorção do ferro. A criança ela não consegue ter esse nutriente, esse mineral. Aqui o pastor nem sabia, mas eu trouxe essa pesquisa, é do que tem se falado atualmente, que as novas gerações vão morrer porque não sabem comer. E essa responsabilidade é de quem? É nossa. Porque os nossos filhos não vão para o mercado sozinhos. Quem vai no mercado é eu, é você. A gente não dá o dinheiro para os nossos filhos ir ao supermercado. Então, por isso que a responsabilidade é nossa. Aí entra a pergunta, o que eu tenho feito com o templo do Espírito Santo? Como eu tenho ensinado os meus filhos em relação à alimentação? Aqui alguns dados de algumas revistas, né? Atualmente a geração pode ter expectativa de vida menor, alerta a Organização Mundial da Saúde. Um dos principais malefícios é o açúcar. O açúcar hoje ele é considerado uma droga igual à cocaína. Ele tem a mesma sensação, o mesmo prazer e a mesma dependência que o uso de cocaína. O açúcar é presente em todos os alimentos. Como eu disse, tudo que Deus criou a gente pode consumir. As frutas têm açúcares, que é a frutose presente dentro da fruta. Todos os alimentos, excesso a carne, tem açúcar. No final de toda a nossa digestão, a absorção é do açúcar. E o que tem acontecido? Hoje nunca se viu tanto criança com triglicerídeo alto, com pré-diabético, com gordura hepática, com esteatose hepática, como a gente tem visto hoje. Antigamente, nós ouvíamos que os nossos avós morriam disso. Hoje a gente não ouve mais, não ouve apenas isso, né?
Hoje são crianças que nascem com isso. E é por causa da alimentação. E isso eu vejo muito presente. Eu trabalho com escola, com educação nutricional. Então, isso é importante salientar também, porque é uma nova lei, desde 2018, que todas as escolas públicas e particulares, ela tem que ter incluso a disciplina de educação nutricional, da qual os nossos filhos eles precisam aprender diferente do que nós aprendemos. E eu tenho uma cultura que, quando mais eu ensinar os meus filhos, quanto mais eu ensinar a criança, vai ser melhor ela não querer provar. É a mesma coisa que droga. Quanto mais você falar sobre o que acontece, quais são a função, qual é a tendência de não querer procurar. E a criança tem o direito de saber. A gente não pode deixar de passar para eles os malefícios e os benefícios. E o açúcar causa, a primeira coisa, dependência. Por quê? É o que eu falei antes. A ingestão do açúcar ativa os receptores da língua, trazendo, então, enviam sinais para o cérebro como recompensa. Aí a gente libera o hormônio da saciedade, que é a dopamina, e o açúcar vicia porque interage com o cérebro. Ou seja, vira uma bola de neve. Vocês podem ver, quando a gente come um açúcar, você terminou de comer um doce, você tem vontade de comer mais. Parece que, não sei se, mas na grande maioria é assim. Uma outra coisa que é importante que veio é assim. Nós, mães, quando a gente tem um filho, eu tenho uma filha de 10 anos e uma filha de 5 anos. Eu amamentei exclusivamente as duas até o 6º mês e depois fiz amamentação no peito até 1 ano e meio, quase 2 anos. E o que eu aprendi? A criança chora. A minha avó, minha mãe, minha bisa falava assim, se a criança chora, ou ela está com fome, ou ela está cagada, ou ela está com dor. Verdade ou mentira? Verdade. E o que a gente faz inconscientemente? Toda vez que a criança chora, a gente enfia um negócio na boca para ela comer. Aí, lá na frente, o que isso vai acontecer? Toda a frustração dela, ela vai para a comida. Porque ela não soube lidar com aquilo que estava acontecendo com ela. E hoje a gente repete isso, não só com o bebê. O filho envia um negócio para ele comer, ele fica quieto. Aí a gente cria uma dependência para essa criança, que lá na frente, tudo na vida dela, ela tem que saciar com alguma coisa. Só que daqui a um tempo, a comida não vai saciá-la. E se essa criança não tiver Jesus, ela vai procurar outras coisas. Olha quão grande é essa nossa responsabilidade. Aqui um estudo que eu achei legal, que diz assim, pesquisadores da Universidade de Califórnia afirmam que a redução significativa do consumo diário de açúcar pode melhorar a saúde das pessoas em 9 dias. Eles fizeram um estudo com 9 dias com criança. E depois eles coletaram exames dessas crianças para ver os níveis bioquímicos de triglicerídeo e diabetes. E eles viram a diminuição desses níveis do açúcar na vida deles. Aí você pergunta para mim assim, Maria, mas agora já está tudo ferrado. Lá em casa eu faço tudo que é tipo de doce, eu faço Toddy e ainda coloco açúcar. Gente, eu vou falar para vocês. Eu era chocólatra e... Confessar um pecado aqui, Fer. Eu era chocólatra e eu fiz duas faculdades, né? Enfermagem e nutrição. E quando eu e o Fábio a gente casou, eu ia no mercado e comprava chocolate escondido. E eu comia escondido dele, porque eu não queria dividir com ele. E eu queria ir comer e tinha que ser o chocolate grande, o Laca. Alguém se identifica? E eu comia. E eu falava, gente... E daí entrei em nutrição. Falei, meu Deus, como que eu vou ser nutricionista desse jeito? Gente, é uma cura de Deus, de verdade. Entra ali nos frutos do Espírito, na dependência do Senhor. E nós precisamos treinar o nosso paladar. Não adianta a gente reduzir o açúcar da criança da noite para o dia. Primeira coisa, ela vai ficar com raiva de você. E ela nunca vai querer. Então, você tem que conquistar seu filho com outros sabores. Aí você pode
a minha filha estava com um pouquinho de deficiência de vitaminas de ferro, lembra, Fá? E daí ela precisava comer mexerica ou laranja. Ai, mas não queria depois do almoço. Não queria. Aí a gente inventou uma brincadeira. Terminava de comer, chupava a mexerica, a laranja, e tinha que literalmente cuspir a semente num copo. Mas não podia cuspir o bagaço, tinha que cuspir a semente. Imagina a babação, a sujeira que fez, e é nojento falar, né? Mas foi a única estratégia, uma das estratégias que a gente encontrou dela consumir a laranja depois do almoço. Hoje ela já é acostumada a consumir essa laranja. Por que da laranja? A laranja é rica em vitamina C. A vitamina C é o nosso caminhão. E o ferro, para entrar no nosso corpo, ele precisa desse caminhão, que é a vitamina C. Então, não adianta eu enfiar meu filho comer bife e não ter a vitamina C para absorção. Não adianta eu fazer uma panela com um prego dentro, por causa do ferro, para comer. Alguém já fez isso? A minha avó fazia isso para eu comer. Então, para comer não adianta, porque a gente precisa da vitamina C. O açúcar, ele tem a mesma dependência que o álcool. Então, assim, a mesma coisa que o álcool faz no nosso organismo, o açúcar faz. E também aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão, acelera o metabolismo. Aí, muitas vezes, a gente fala, meu Deus, eu estou com palpitação, eu estou com pressão alta, eu estou com uma crise de ansiedade. Aí, às vezes, vai ver, gente, aí toma medicamento, vai atrás de um monte de coisa. E a realidade na má alimentação, que às vezes a gente não para ver. E isso é muito importante a gente saber. Aqui eu trouxe um cérebro, que é uma ressonância da qual foi avaliada um cérebro de um paciente que usa cocaína e outro que usa açúcar. Todos eles já estão com toda a massa de dopamina assim, preservado, ou seja, essas fontes vermelhas, que aqui seria vermelhas, né? Então, assim, eu trouxe só para vocês entenderem que o cérebro do açúcar, quem consome açúcar e cocaína é a mesma coisa, vai diminuindo esses neurotransmissores desse hormônio chamado dopamina, que deixa o nosso corpo com prazer, né? Que dá a sensação de prazer. Hoje a gente fala muito de obesidade, né? Obesidade infantil. Eu acredito que a obesidade ela vem vindo justamente por conta da falta de atividade física que a criança faz, né? Atividade física não é ir para a academia e puxar ferro. Essa atividade física é do pai ir brincar com o filho, é do pai andar com uma bicicleta com o filho, de andar de patins. Maria, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso. Eu sei que muitas vezes eu sou mãe, eu também trabalho fora, eu tenho muita dificuldade também em relação a isso, mas nós precisamos entender que nós precisamos sair da zona de conforto. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer pelos nossos filhos? E é a nossa responsabilidade, é isso que a gente tem que entender, é minha responsabilidade, cuidar de todas as áreas do meu filho. Aqui, a gente observa, é um estudo de 1975 a 2008. Esse aqui é o excesso de peso em meninos. Olha só, antigamente era 10%, em 74. Muita gente nem era nascida. Ah, não, era nascida, sim. 74, 2008. Hoje é 34% de meninos e 32% de menino. Sem falar a obesidade. A obesidade, antigamente, era de 2,9% em meninos, e em 2008, 16%. Nós estamos aonde? Em 2019. Esse estudo, olha quanto tempo faz. Né? Nunca se viu tanto, né, Fer? Cirurgia bariátrica como existe hoje. A Fer trabalha com isso. Cirurgia bariátrica, não que é errado, não é isso, mas hoje é muito cômodo fazer. É muito fácil fazer cirurgia bariátrica. Né? É muito comum, mas não adianta nada a gente fazer cirurgia bariátrica, porque se aqui não mudou, né? Eu preciso mudar isso daqui. E como que eu mudo isso daqui? Com a ajuda do Senhor, com a ajuda, pedindo ao Senhor para mudar os meus pensamentos,
Aqui a prevalência também de meninos e meninas, né? De excesso de peso, e aqui é de meninas. O que a consequência da obesidade traz na nossa vida, gente? Primeiro, aumenta o nível de colesterol e triglicerídeo, problemas cardíacos, desvio de coluna, risco de diabetes, lesões articulares, estrias, pés chatos, problemas respiratórios, diminuição de autoestima e apneia. Aí a gente fala, meu Deus, meu filho está assim, e como eu estou? Eu estou cuidando do templo do Espírito Santo? Eu estou me cuidando? Ou você fazia igual a Maria, comia lá escondido? Eu comi muitas vezes escondido, porque daí eu não queria passar isso para o meu marido ou depois para minhas filhas. Hoje é gradativo. Hoje eu creio que a nossa cura é gradativa, né? Deus pode fazer na hora e cada dia Deus mostra mais um negócio que a gente precisa melhorar. Então, na minha casa é um processo, né? Não é da noite para o dia que a gente mudou. Só que assim, a gente falou de obesidade, só que hoje a gente não fala de obesidade mais, tanto. Porque observaram assim, os pediatras, os médicos, os pediatras, os nutricionistas. A criança está crescendo, ela está desenvolvendo altura, ela está no peso ideal, mas essa criança não desenvolve emocionalmente, ela não está aprendendo. Hoje nunca se viu tanto doença como doença autoimune, como o autismo. A gente não tem noção, e eles foram pesquisar o que está acontecendo. Se chama fome oculta. Alguém já ouviu dizer esse termo? Fome oculta, o que significa? São crianças que não comem, elas sofrem carências nutricionais e pode comprometer o desenvolvimento físico, emocional e espiritual, entre outros. Significa o quê? Meu filho não come arroz, feijão e carne, mas ele come bolacha, ele come chips, ele come biscoito. Para a gente entender, tudo que vem pronto dentro de um pacotinho para nós consumirmos, ele é rico em sódio. O sódio aumenta a nossa pressão, retém o nosso líquido e é rico em açúcar e aditivos químicos. E isso faz com que o nosso papila degustativa tenha mais vontade de consumir aquilo. Vou dar um exemplo. O negócio fedido é o tal dos chips amarelinho. Mas vai comer um só daquilo, só. Você come. Eu tenho vontade de comer aquele negócio. Mas pode ser fedido, cheiro de chulé, mas você quer comer aquilo. E aquilo não é bom. A gente chama de calorias vazias. O que isso significa? Você tem vontade de comer, você come, mas nutricionalmente não está ajudando em nada. E hoje é isso que acontece com a população, não só com as crianças. Hoje nós estamos comendo, mas a gente não está se alimentando. É essa a diferença. Então, qual que é o lema? Desembalar menos e descascar mais. A gente precisa disso. Que isso vire rotina na sua casa, que isso vire constância na sua cara, que vire um lema na sua casa, que é assim que nós vamos conseguir modificar e tratar a nossa casa. Olha que interessante esse dado. Esse dado é no mundo que 25% da população tem anemia. Isso de criança eu estou falando, tá? No mundo, 25%, até 64 meses de vida. Por quê? Por causa da alimentação. Porque é muito mais fácil eu dar mamadeira. É muito mais fácil eu esquentar a mamadeira no micro-ondas e oferecer do que eu ir lá e fazer comida. É muito mais fácil eu fazer um macarrão em 3 minutos. É muito mais fácil eu pegar o pastel lá da feira. Então, assim, aí o que acontece? Sai da zona de conforto. E isso que é o mais difícil das nossas vidas. E nós precisamos nos organizar. Nós nos organizando, a gente consegue manter uma rotina dentro da casa. E é isso que as nossas crianças têm comido. Ai, que delícia, né? Só que quando você treina o seu filho a esse paladar, a mudar a rotina, a alimentação, você vai construindo isso gradativamente. Então,
Não existe dieta para criança. Existe uma reeducação. Existe dieta sim com restrição. Tem criança que precisa de uma restrição. Mas, no âmbito geral, nós não fazemos coisas diferentes um para o outro. Então, quando eu quero mudar um hábito da minha casa, é para a minha família toda. Não dá para eu trabalhar sozinho. Por isso que o pai tem muita responsabilidade em afirmar o filho. Foi como o pastor falou. Não beba refrigerante. Mas ele não sabe beber água, ele toma água preta, que é a Coca-Cola. E daí? É difícil, né? Olha só. Vou trazer um dados para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar sobre desbiose intestinal. Alguém já ouviu? Ok. Hoje se entende que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Que é através do intestino que a gente consegue melhorar o nosso âmbito, a nossa constituição. A gente tem que entender o nosso intestino. Vendo o cocô, porque através do cocô a gente consegue entender se falta água, se não falta água, se o seu estômago é desidratado. Algo importante que eu não falei de manhã é sobre a água. Vocês sabiam que quando você está com sede, você já está em processo de desidratação? Então, a gente não pode ficar com sede. Nós precisamos criar um hábito de estar bebendo água. Não preciso beber água de uma vez só, em goles curtos. Então, falando de intestino, a Lu até comentou comigo de manhã, e eu achei muito legal, que a mãe dela criou 8 filhos e falava sobre o intestino. Que se a gente cuidasse do intestino, a nossa vida ia ser muito melhor. Por que isso é importante? Os nossos nutrientes, eles são absorvidos pelo intestino. Então, se eu não tiver um intestino saudável, com uma flora legal, eu não vou absorver. Não adianta eu fazer uma alimentação big, power, legal, se eu não tiver um intestino legal. Por quê? 60% do nosso corpo é formado por bactérias. Então, eu sou mais bactéria do que célula. Então, dentro do nosso corpo é uma guerra. Tem a bactéria do bem e tem a bactéria do mal. E eles estão lá combatendo um no outro. Por isso que eu preciso ter esse intestino saudável. Hoje se fala muito de alimentação viva. Probiótico. Probiótico é muito legal, é muito bom. Nós temos o kefir e a kombucha. Né? O kefir não é o probiótico que você toma, mas é a fermentação através do micro-organismo. Então, são o iogurte, a coalhada que a mãe da gente fazia, né? A tal da coalhada que faziam, são alimentos vivos. E eu também brinco que alimentos vivos é aquele que quando a minha avó colocasse na mesa, ela ia identificar. A minha avó, minha bisavó, ela não saberia identificar o que é uma lasanha. Numa caixinha, falou, meu Deus, mas dá para comer esse negócio? Minha avó também não ia saber identificar um macarrão que em 3 minutos você comeria. Em 3 minutos que coloca água? Tem aqueles cup noodle, né? 3 minutos, eu acho. Gente, coloca água quente, o negócio já vem pronto. Já pensou? Tipo, a indústria, ela pensa em tudo. Nossa, a gente precisa de algo rápido. Então, a indústria foi lá e criou. Agora, está numa outra vibe, está na vibe do saudável. Daí, o que a indústria faz? Bolacha fit, bolacha integral, bolacha não sei o quê. É industrializado, é num pacotinho. Quanto maior o tempo de vida de um pacote, de uma gôndola, menor é o tempo de vida da gente. Imagina um leite, dura 12 meses, gente. Vai tirar o leite da vaca, quantos dias dá? Não dá um dia fora da geladeira. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que entender e entender no nosso coração. A desbiose é um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal que reduz a capacidade de absorção de vitaminas. Este desequilíbrio é causado pela diminuição do número de bactérias. Foi o que eu falei. Quais são as causas? O que pode estar causando essa desbiose? Você pode tentar identificar. Consumo excessivo de alimentos processados, consumos de açúcar, dieta com excesso de proteína, gordura e carboidrato. Precisamos de equilíbrio.
Não adianta eu comer só comida saudável, também tem gente que pensa assim, né? Como faço dieta só da proteína, dieta da lua, dieta não sei o quê. Tem dieta assim que eu nunca nem vi na vida, assim, de tantas dietas. A gente tem... Como é interessante, a gente traz essa palavra para a Bíblia e o Senhor nos ensina que na nossa vida a gente precisa ter o equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. A gente pode comer porcaria? Podemos, mas não tem que ser rotina na nossa vida. Não é o excesso. Como? Exceção, essa é a palavra que eu queria. Exceção. É exceção. Baixa quantidade de fibra, alergia alimentar e sensibilidade alimentares. Aqui, nunca a gente ouviu falar tanto sobre alergia e intolerância. Virou uma moda, né? Ah, não, agora você tem intolerância à lactose. Agora você tem intolerância ao glúten. E um dos motivos antigamente uma vaca para dar leite, ela, numa semana, ela tirava uns 15 litros de leite. Não sei se tem algum leiteiro aqui que entende bem. Hoje, uma vaca leiteira, ela tira uns 50, 60, 70. Tem vaca que dá 100 litros de leite por dia. Só que a vigilância, ela está em cima disso. Então, não é que ela dá hormônio. Eles não dão hormônio, eles dão anti-inflamatório, eles dão antibiótico para a produção de leite. E isso causa essa inflamação na gente. É isso que faz muito mal para nós. E também deixa a gente com essa deficiência dessas enzimas para receber esse tipo de alimento. Aí você vai falar para mim, então, Maria, a gente tem que criar uma vaca em casa, fazer uma horta em casa, mais ou menos por aí. Eu acho que, não sei como vai ser, mas basicamente vai ser isso. Mas se não for isso, por isso que a gente precisa se preocupar. O que eu tenho colocado na minha mesa, o que eu tenho colocado para os meus filhos. Então, sair um pouco da zona de conforto, não sempre estabelecer rotina para o seu filho. Aí o que pode ocasionar, né? Deficiência de zinco, pH intestinal, parasita, intoxicação de agrotóxicos e metais pesados. Isso aqui também ela está relacionada à desbiose, sobrecarga de toxina, condição imunológica, uso de antibiótico e anti-inflamatório. Aqui é uma progressão do intestino irritável, é através daqui que passa essas toxinas, os estresses, ela fica essas microvilosidades, aí ocasiona a intolerância alimentar, questão do sistema imunológico e autoimunidade. Por isso, muita gente, às vezes, está tendo alergia. Aí, o que a gente toma? Remédio para alergia. E, às vezes, está aqui, na alimentação. Né? Aqui são os sintomas da desbiose. Mancha branca na língua, gás frequente, inchaço, arroto, refluxo ácido, que é a flatulência após as refeições, ganho de peso inexplicável, perda de peso, sensação de plenitude depois de comer, indigestão, diarreia, prisão do ventre, alergia e sensibilidade alimentares, infecções fúngicas, unhas fracas ou rachadas, ansiedade, depressão, fezes gordurosas e fadiga. Aqui, na desbiose, hoje a gente entende que até algumas doenças, como depressão, como ansiedade, está relacionada ao intestino. Então, se nós melhorarmos o intestino, a gente já consegue melhorar muito esses sintomas, essas características que a gente falou. Isso nem sempre. Então, o que eu tenho que entender? O que o meu filho precisa saber? Primeiro, qual é o valor da sua casa? Quais são os princípios que você preza? Teu filho tem que saber que na sua casa tem sobremesa legal, mas não é todo dia. Que tem coisas legais, mas que na tua casa você preza cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar da saúde dele. Ele também tem que entender qual é a sua cultura. O pastor Mário falou a semana passada. Crie rotina, comida saudável, exceção, que seja uma exceção às comidas diferentes. Você pode ter. A gente vive em comunhão.
Todo mundo aqui está num GA, né, gente? Oh, coisa difícil é fazer dieta quem está no GA, né? É difícil. Aí eu brinco que o nosso dia do lixo é no dia do GA, porque não tem o que fazer. A gente tem que entender que o dia do lixo não pode... É uma refeição. Porque se não virar uma lição... não for uma refeição, vai virar um aterro sanitário. Então, a gente tem que cuidar disso. Então, estabeleça isso também no seu GA. O nosso GA, assim, às vezes, a gente se preocupa, eu acho importante a gente, como comunidade, hoje a igreja se preocupa muito com a alimentação, a gente tem mudado os lanches das crianças. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos formadores de opiniões e a gente tem que ensinar, é o papel da igreja e é o nosso papel também. Aí a gente entra com domínio próprio, com equilíbrio, nós precisamos do Senhor para isso. O que eu preciso fazer? Aqui. Primeiro, uma dica bem legal. Leve seu filho para cozinhar. É um exercício intelectual. O cérebro tem novas experiências. Se você quer que o seu filho aprenda, leve ele. Leve ele cheirar a cebola, cortar a vagem. Olha o que a minha filha falou. Eu cortando a vagem, eu nunca reparei. Ela falou, mãe, parece um coração. Sabe quando você corta a vagem bem fininha? Ela apertou assim, parecia um coração. Aí você vai criando coisas diferentes. Por exemplo, alfafa, broto de alfafa. É cobrinha lá em casa. Cada um cria um nome, cada um cria uma coisa. Mas se eu não trouxesse para dentro da cozinha, se eu não levasse elas para o mercado, ela não saberia o que é isso. Mas o que a gente não faz? Eu não quero me incomodar. Eu passei o dia inteiro trabalhando. Eu não quero mais um filho enchendo o saco. E sabe, tem crianças que ficam o dia inteiro na escola. Porque os pais precisam trabalhar. E quando chega em casa, a mãe não quer saber de fazer comida. Entende? E eu admiro essas mães que, além de tudo isso, tem que ainda preparar essa alimentação. É muita graça de Deus. E a gente só consegue com a ajuda do Senhor. Não deixe de cozinhar, não deixe de cozinhar alimentos saudáveis só porque seu filho não gosta. Isso é muito assim, meu filho não gosta de brócolis, eu não vou cozinhar. Não deixe de fazer isso. Faça. Não desista. Se a criança está prostrada, cansada, não ofereça outros alimentos atrativos. O que isso significa? A criança não comeu. Ela não comeu, qual é a minha tendência? Ai, coitadinho, não comeu. Come uma bolacha, filho. Come uma bolacha e depois... O que o filho vai fazer? Depois, na próxima refeição, importante, ele não vai comer. Porque ele sabe que ele pode pegar a bolacha. Então, dizer não para o filho nessa hora é amar o filho. Eu tive uma experiência com a minha filha mais velha, por isso que eu falo que a gente tem que ter equilíbrio. Eu fui nutricionista da minha filha mais velha, não fui mãe. Então, nada podia. Daí os outros olhavam para ela, mas, nossa, filha de nutricionista, eu queria morrer, assim, sabe? Porque detonavam a gente, sabe? É igual filho de dentista. Nossa, mas você tem cárie, filho de dentista, né? E um dia a Isabela não quis almoçar. Aí eu falei assim, você não quer almoçar? Pois bem, não tem problema. Então, você vai levar teu almoço para o lanche da escola. Ela não acreditou que eu ia dar, ela tinha 2 anos e meio. Eu mandei para ela o lanche. O lanche foi o almoço. Ela comeu o almoço. Foi uma única vez. A Maria Fernanda, eu tentei uma vez, ela soube da irmã que isso acontecia. Ela falou, opa, eu não vou fazer mais isso. Então, seja firme com seu filho. O que eu falo, quem vai no mercado é você. Quem oferece é você. Então, dizer não para o filho é amá-lo. E não ofereça comida nessa hora. Oferecer refeições antes e depois dos adultos não é legal. O que acontece? Aí não quero incomodação, eu vou pedir para o meu filho comer antes que eu. Não faça isso. Crie um hábito saudável na sua casa. Escolha pelo menos uma refeição para você fazer em família. Na minha casa a gente não consegue comer todos os dias, mas aquele dia que eu consigo, eu falo para as meninas, filhas, o papai vai vir almoçar em casa. Elas arrumam a mesa daquele jeito, elas arrumam, elas aprenderam a criar, eu faço uns papelzinhos com fruto do Espírito, daí cada uma escreve com alguma coisa, tem um bem-vindo papai, alguma coisa. E daí o que tem para comer? Arroz, feijão e salada.
e um ovo. Teve dia que eu não consegui comprar carne. Então, a gente não precisa fazer um banquete para oferecer para a nossa família. E isso é um ato de amor, você oferecer coisa saudável para o seu filho. E o pai, não faça cara, eu não vou comer isso, eu não quero isso. Pais, o exemplo de vocês vão fazer a diferença na vida dos seus filhos. É através de vocês. E mães que não têm os pais em casa, ajudem, peça ajuda, às vezes um tio, um avô, ou alguma figura de homem para ensinar isso. Então, por isso que o casal tem que andar muito conectado em relação a isso, porque é isso que vai fazer a diferença na vida da criança. Dicas. Hora da alimentação é uma hora feliz. Não seja um peso, seja a alegria de vocês. Lambuzar é bom a criança se sujar. E isso tem a ver até com o cocô que ela vai fazer, gente. Crianças que têm nojo de fazer cocô, de se limpar, é porque não teve contato com comida, provavelmente. Crianças que não mastigam, têm problema com a dicção, têm problema com a fala, porque não consome, não morde, por exemplo, a melancia, assim, né, de lado, o melão, porque hoje a gente entrega tudo picado. Se a gente pudesse até mastigar para o filho, a gente dava mastigado. E criança com 12, 13 anos. Aí você fala, ai, meu filho não come nada. A gente não ensinou. Daí a gente fala para o filho, vai lá, come. Às vezes xinga, a gente amaldiçoa, a gente perde, a gente fica brava. Daí a gente tem que ser tratado com o quê? Com ira, da semana passada, né? Semana passada a gente aprendeu na nossa meditação sobre ira. Insistir é preciso. Insista para o seu filho. Insistir é diferente de autoritarismo. Tenha autoridade. Não bate no seu filho, não brigue com o seu filho, mas não deixe de insistir. O que é essa insistência? Filho, eu estou comendo, come pelo menos um. Não gostou desse? Amanhã a gente vai comer outro. A gente precisa treinar o nosso paladar. Qualidade é diferente de quantidade. Muitas vezes os nossos filhos comem só arroz, feijão e carne. Eu prefiro do que comer. Ali só come nuggets. Agora as crianças lá na moda de fazer o pão de alho na chapa e o que mais? Que eles gostam. Principalmente o nuggets e esse macarrãozinho instantâneo. Então, é muito mais importante a qualidade nutricional. E última coisa, não se culpe. Nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo. E para nós sabermos ensinar, nós temos que aprender. E nós temos o Pai que pode nos ensinar, que é o Senhor. Muitas coisas, graças a Deus a gente tem igreja que nos ensina, mas o Senhor vai estar nos ensinando. E é isso que eu queria deixar para vocês. Não sei se eu pude ajudá-los, se foi bom. E eu queria orar. Está falhando aqui? Tá. Leva seu filho. Eu achei tão linda essa imagem. Então a gente vai orar. Se você puder fechar os seus olhos e se concentrar, nós vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigada por esse momento. Obrigada pela oportunidade de poder te servir. Obrigada, Senhor, que muitas vezes nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor tem o Espírito Santo para nos convencer, para nos mostrar o caminho. E que nessa tarde, Senhor, nessa noite, nós possamos receber o seu afago como Pai. Como nós aprendemos que o Pai, Ele é o nosso Deus, nós possamos receber o seu abraço, Senhor, e entender e absorver para ensinarmos os nossos filhos, Pai. Nós te agradecemos pelos filhos que o Senhor nos deu, pela herança que o Senhor nos deu, e que o Senhor nos ensine a educá-los, a levá-los num caminho, a inculcar a Tua palavra e a ensiná-los a cuidar do templo do Espírito Santo. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Abençoa os meus irmãos, dê força a eles,
que eles consigam sair da zona de conforto e oferecer o melhor de Deus na vida dos nossos filhos. Que nós deixamos um legado para os nossos filhos, Pai. Eu te peço mesmo que nós recebemos o Senhor, que o Senhor nos receba nos seus braços, porque a partir do seu abraço, nós vamos passar esse abraço para os nossos filhos, Deus. Então nos abrace nesse dia, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.